Arquitetura da negação. Um nome forte, né? Mas é exatamente sobre isso que vamos falar. A gente vai mergulhar num fenômeno que está literalmente redesenhando o mapa do Rio de Janeiro. E olha, é um tijolo de concreto de cada vez. Para entender a dimensão disso tudo, a nossa análise começa com um fato bem trágico. Em 2025, uma vida se perdeu no Rio de Janeiro. E o que vem à cabeça, né, numa cidade como o Rio, tão marcada pela violência armada, a gente logo pensa, foi bala perdida. Mas não, a causa da morte não foi essa. Foi um muro de concreto. E aí fica a pergunta que não quer calar. Como? Como um muro pode tirar a vida de alguém? Bom, a resposta para essa pergunta tem nome e sobrenome. Luana Mendes. Uma garota de 18 anos, imagina a cena. Ela tem uma emergência médica séria e chama a ambulância. Só que a ambulância não consegue chegar. Por quê? Porque tinha uma barricada fortificada de concreto e ferro bloqueando a rua. E aquele tempo, aqueles minutos preciosos que os paramédicos perderam tentando achar outro caminho, foram fatais. A história da Luana, infelizmente, virou símbolo de uma crise gigantesca. E é por isso que o caso dela é tão emblemático. Porque não foi um acidente, não foi um caso isolado. A Luana é o rosto de um problema que tomou uma proporção industrial. Partes inteiras do Rio foram transformadas em verdadeiras cidades sitiadas, fortalezas. Olha esse número, 13.604. Vamos repetir? 13.604. Essa é a quantidade de barricadas, de pontos de bloqueio que as autoridades conseguiram mapear na região metropolitana. Pensa bem, cada um desses pontos é um não bem claro. Um veto à passagem do Estado, à passagem de serviços básicos. E os especialistas que estudam isso são unânimes. Não dá para olhar para uma barricada e ver só um monte de entulho. Como diz essa citação, ela é uma declaração política. É ali, naquele concreto, naquele aço, que está traçada uma fronteira. De um lado, a lei do Estado. Do outro, a lei do crime. Agora, vamos mergulhar um pouco na engenharia por trás disso. Porque, olha, não é só lixo empilhado na rua, não. É muito mais sofisticado, é quase uma tática de guerra. Essa tabela aqui mostra bem. Cada tipo de barricada tem um propósito. As incendiárias, feitas com pneu e lixo, são para gerar fumaça, causar confusão. Já as de concreto, com manilhas, são para aguentar tiro. E tem os famosos dentes de dragão, feitos com trilhos de trem roubados para parar até os blindados da polícia, os caveirões. É um negócio pensado. E essa sofisticação toda, essa engenharia de guerrilha, claro que não apareceu do nada. O que a gente vê é uma evolução, quase uma corrida armamentista urbana mesmo, entre o crime e as forças do Estado. O mais curioso aqui é observar como uma coisa leva a outra. É uma resposta direta às táticas da polícia. Lá nos anos 80 e 90, quando a polícia entrava a pé, bastava queimar os pneus para atrasar. Mas aí, nos anos 2010, o Estado chegou com os blindados. O que o crime fez? Se adaptou. Veio a era do concreto, das fortificações pesadas. E agora, o que a gente está vendo é uma fusão. As táticas de diferentes grupos armados estão ficando cada vez mais parecidas. Sabe, um tempo atrás, só de olhar para a barreira, um observador mais atento conseguia ter uma ideia de quem mandava ali. O tráfico usava aquela coisa mais improvisada, entulho, pneu. Já a milícia preferia um portão, uma guarita, algo com uma aparência mais organizada. Só que hoje, essa linha sumiu. É o que estão chamando de narcomilícia. Basicamente, os grupos estão copiando as táticas uns dos outros, usando o que funciona melhor para fortificar o território. E no meio dessa disputa toda, dessa guerra de concreto, tem gente, milhões de pessoas. A vida para quem mora nessas áreas foi descrita por gente da própria justiça, promotores, defensores, de uma forma muito dura. Cativeiro urbano. E o que significa esse cativeiro na prática? Significa uma crise humanitária que acontece todo dia, em silêncio. Porque vai muito além de não poder sair ou entrar na sua rua. Estamos falando de coisas básicas. A ambulância que não entra, o caminhão de lixo que não passa, a equipe que precisa consertar um vazamento de água ou um problema na rede elétrica e não consegue entrar. É a negação de direitos fundamentais. Diante desse cenário, a pergunta é: e o Estado? O que está sendo feito? A resposta veio na forma de uma mega operação. Algo realmente numa escala nunca antes vista. E o ponto-chave aqui é que não se trata de uma operação policial comum. A chamada Operação Barricada Zero é muito mais um projeto gigantesco de engenharia e demolição. Pensa na logística. Precisa unir polícia com prefeitura, mobilizar máquinas pesadas e tem até um detalhe interessante: criar um sistema de bônus para os policiais.
não só para tirar a barricada, mas para garantir que ela não seja refeita. E para a gente ter uma noção do tamanho do esforço, dá uma olhada nesse número. Mais de 4.000 toneladas. Isso foi o que eles removeram de concreto, aço e entulho só nas 2 primeiras semanas da operação. 4.000 toneladas. É um volume de material inacreditável. Só que mesmo com todo esse esforço, com todo esse maquinário, a operação esbarra num problema fundamental. E para explicar esse problema, nada melhor do que uma metáfora bem antiga. Quem se lembra da mitologia grega vai conhecer a história de Sísifo. Ele recebeu um castigo eterno e bem frustrante. Tinha que empurrar uma pedra enorme até o topo de uma montanha. Só que, toda vez que ele estava quase chegando, a pedra rolava tudo de novo. Para sempre. E por que essa história tem tudo a ver com o rio? Porque a dinâmica nas comunidades é exatamente essa. As equipes do governo chegam de manhã com os tratores, passam o dia inteiro quebrando concreto. Aí chega a noite e o que acontece? Os grupos criminosos vão lá e constroem tudo de novo. É o trabalho de Sísifo, em pleno século XXI. Um ciclo que parece não ter fim. E tudo isso nos traz a uma última reflexão. É óbvio que tirar essas barreiras físicas é um passo necessário, para retomar o território, para devolver o direito de ir e vir. Mas a questão mais profunda é: um trator, uma escavadeira, conseguem sozinhos resolver uma crise que tem raízes sociais, econômicas tão profundas? Essa é a grande pergunta que fica pairando sobre esse horizonte de concreto do Rio de Janeiro.